Esse vídeo vai abordar o tema reconstrução de mama após mastectomia. E o meu amigo Dr. Fernando Carvalho vai ajudar a gente a responder várias dúvidas das pacientes sobre esse tema. Assistam até o final. Olá, amigos do Clube da Plástica, tudo bem? Então, hoje a gente está de volta aqui no nosso canal com um tema que vai abordar a reconstrução mamária após a mastectomia. E para falar um pouco mais sobre esse tema, eu trouxe um convidado especial que, além de um excelente profissional, um excelente cirurgião, é um amigo pessoal que eu tenho, e ele vai responder algumas dúvidas mais frequentes, né, que as pacientes têm após realizar uma cirurgia de mastectomia, né, para tratar câncer de mama. Ele é especialista nessa área, ele fez uma formação até no mesmo serviço que eu, que é a doutora Lick, porém depois da formação dele, ele deu um segmento nessa parte de reconstrução, além da parte estética que ele faz muito bem, ele fez muito dessa parte de reconstrução de mama após mastectomias. Então, está aqui o Dr. Fernando Carvalho, muito obrigado pela sua presença. Então vou fazendo umas perguntinhas para você e você vai respondendo aí pro pessoal que segue aí o nosso canal do Clube da Plástica, tá certo? Vamos lá, vamos lá. Então, uma das perguntas mais frequentes, uma das dúvidas, né, aliás, mais frequentes que as pacientes têm é quando ela pode realizar uma reconstrução de mama após ela já ter feito uma mastectomia. A reconstrução de mama hoje ela é fundamental para a paciente, fundamental. Ela eleva a autoestima, a mama é um órgão da mulher que identifica muito a feminilidade dela, então é importantíssimo hoje você fazer a reconstrução. O quando fazer essa reconstrução após a mastectomia realmente é algo muito variável, porque a gente vai depender muito do tipo de mastectomia que vai ser realizada, né? E do tipo de tratamento, se precisar ou não, adjuvante após essa mastectomia, porque existem pacientes que precisam de um pouco a mais além da mastectomia, como radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia. Juntando tudo isso, aí sim a gente vai ter uma ideia melhor de quando é possível fazer. A gente pode botar dois extremos. Às vezes a gente consegue fazer essa reconstrução imediatamente após a mastectomia, ou seja, no mesmo tempo cirúrgico, no mesmo momento, o mastologista faz a mastectomia e a gente entra para fazer aquela reconstrução naquele momento. Isso é um ponto. No outro extremo, seria uma reconstrução tardia, que assim, essa paciente faria outros tratamentos e após isso é que a gente faria a reconstrução. Então isso depende muito, isso é bastante variável. Então, Fernando, já que existem vários tipos de reconstrução, como é que a paciente vai saber qual que é o melhor tipo de reconstrução para o caso específico dela? Também é variável. É variável por isso, porque hoje, graças a Deus, graças à ciência, à tecnologia, enfim, e aos programas sociais e educativos, o diagnóstico precoce do câncer de mama está muito evidente, está muito batido, muito falado e muito divulgado. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque você descobre doenças muito precocemente e doenças em estágios muito iniciais, o que facilita não só a cura, o tratamento da doença em si, como a parte da reconstrução, né? Então aí vem o caso, e qual seria o melhor tratamento para alguma pessoa, que tipo de reconstrução será necessário para ela? Isso depende, isso vai depender do tipo de tumor que ela tem, do estágio desse tumor, se ele precisa ou não de um tratamento adjuvante, né? E da constituição física dessa paciente, né? Se ela é muito magrinha, se as mamas são pequenas, se as mamas são grandes. Se ela tem área doadora. Se ela tem área doadora ou não, isso vai depender. E aí você tem uma infinidade de opções, seja uma simples inclusão de prótese de silicone, seja retalhos à distância, seja retalhos microvasculares, com microcirurgias, enfim, aí é uma gama de possibilidades que vai entrar nessa questão do tipo de tumor, do tipo de mastectomia que for feita para aquele caso, se vai existir algum tipo de tratamento depois, né? E a constituição física da paciente. Aí sim a gente consegue dizer a melhor opção, né, para aquele caso, para determinado caso. Então, fala para quem está nos assistindo, mais ou menos, como seria cada tipo de tratamento, dependendo de como foi o tratamento específico do câncer de cada um. Tá. Eu vou resumir nos dois pontos, assim, eu acho, da curva, né?
Um seria aquele caso mais simples, onde ela fez um diagnóstico muito precoce, ou seja, o tratamento proposto pelo mastologista ou o oncologista é simplesmente uma ressecção do tumor e de um tecido adjacente apenas. Foi bem conservador? Bem conservador, provavelmente um tipo histológico propenso a isso, provavelmente que não precise de outros tratamentos como radioterapia, que vai afetar a pele. Sim. O problema da radioterapia é o trauma que ele causa à pele, isso é um problema para a gente reconstruir. Enfim, então um caso desse, Então muitas das vezes, dependendo do tamanho da mama, às vezes você simplesmente com retalhos locais, como você faz uma mamoplastia estética, com retalhos locais da mama, uma montagem dessa mama, você resolve esse problema, você deu uma forma àquela mama, talvez um pouquinho menor, mas ok, a gente resolve dessa forma. Isso é um ponto, simples. E a mama contralateral, a outra mama, talvez um outro ajuste para diminuir um pouquinho. Para se igualar mais a outra. Um outro ponto na mesma linha de raciocínio seria esse tumor pequeno também, diagnosticado precocemente, e que a gente possa usar uma prótese de silicone, por exemplo. A gente pode usar uma prótese de silicone, que teria o intuito de você substituir aquele volume perdido, e ponto final. Ótimo. E você depois ajustaria a outra mama de acordo com essa, faria a simetrização. E nos casos mais avançados? Nos casos mais avançados, seriam aqueles tumores maiores, mais avançados, enfim, que requerem tratamentos adjuvantes depois, como a radioterapia. Vou usar bem a radioterapia, que ela é bem prejudicial à pele. Mesmo com os avanços hoje da técnica, ainda existe um transtorno para a pele. Essa pele ela não fica mais elástica, ela é uma pele mais dura, tem muita fibrose. Nesses casos, sim, aí sim você tem reconstruções tardias, você precisa esperar esses tratamentos acabarem. E como você não vai ter mais essa pele, você não tem mais essa elasticidade da pele, aquele tecido que sobrou ali é um tecido diferente, um tecido fibrótico, mais duro, aí sim você vai partir para reconstruções um pouco mais complexas, com retalhos. Sejam retalhos locais, sejam retalhos à distância, como por exemplo o músculo grande dorsal, que ele sai aqui das costas. Ele sai aqui das costas, vem cobrir esse implante que a gente vai colocar, mas ele vai cobrir esse implante exatamente para dar uma superfície viva em cima desse implante, junto com aquela pele aqui das costas, para poder dar aquela pele que ela não tenha. Né? Isso gera uma cicatriz, mas essa cicatriz, que às vezes a gente até coloca como uma cicatriz inestética, uma cicatriz diferente daquilo que a gente costuma fazer esteticamente na mama, mas nessa área da reconstrução, isso é extremamente aceitável, isso dá uma satisfação, o fato dela ganhar a mama de novo, essa cicatriz um pouco diferente, se a gente puder colocar assim, ela não tem a menor preocupação, ela não gera um menor transtorno. Isso é muito legal assim até de observar. Né? Então esses são os casos. Tem o músculo também da barriga que a gente pode retirar e colocar aqui. Na maioria dos casos a gente nem utiliza a prótese porque ele já tem um volume interessante. Também é uma cirurgia para casos assim. E tem as microcirurgias, né? Que você vai tirar um retalho com a artéria, a veia, e aquele sobre microscópio e sutura, você vai suturar nos vasos restantes, de uma e você, parte longe, o retalho livre. Retalho. Exatamente. Então esses são talvez os dois grandes extremos assim da reconstrução. Tá, né? ótimo. O que as pacientes que precisam realizar esse tipo de cirurgia, elas podem esperar do resultado dela, e a mama que vai ser reconstruída, como ela vai ficar em relação à outra mama, a mama contralateral que não precisou realizar a mastectomia, né? A cirurgia para tratar o câncer? Sim, essa é uma pergunta muito frequente, inclusive, né? E ela tem uma resposta assim também um pouco diferente. A mama reconstruída, aquela mama que teve a mastectomia, se a mastectomia ela não foi muito pequena, se foi uma mastectomia um pouco maior, ela jamais vai se portar futuramente como uma mama natural, né? Ela tem uma tendência de ficar um pouquinho mais rígida, mas depois que ela estiver pronta, ela raramente altera a forma dela. Diferente da mama normal, que ela com o passar do tempo ela tem aquela pitose, ela dá aquela caída natural, da gravidade, da elasticidade da pele, da perda da elasticidade, da perda do colágeno. A mama reconstruída ela não tem esse comportamento. Elas ficam muito parecidas, porque naturalmente você tem que também tratar a mama boa, a mama contralateral, para ela ficar... Geralmente ela também já tem um nível de queda, sim, já você tem um excesso de pele. Perfeito, você tem que tratar aquela mama, a gente chama isso de simetrização. Né? Isso hoje, pelos convênios, até pelo SUS, isso é
requisito, isso é um requisito, existe esse conceito de simetrização, né? Então você vai partir para aquela outra mama, depois da mama que teve o câncer pronta, você vai partir para aquela outra mama para deixar ela parecida com aquela mama que você reconstruiu. E no mesmo tempo ou num tempo, na sua opinião? Então, se a reconstrução for uma reconstrução um pouco mais simples, você tem como fazer no mesmo tempo. Eu não acho, assim, é engraçado porque, claro, que você reduz tempo cirúrgico, isso se reduz custo. Eu, particularmente, não acho nunca muito interessante no mesmo tempo, porque a forma muda um pouco. Então, às vezes, você simetriza e depois de alguns anos ela apresenta uma diferença. Então, é sempre bom esperar um pouquinho, reconstrói primeiro e espera algum tempo para você simetrizar. Eu acho que você consegue ter uma paralelidade, né, uma simetria um pouco melhor. Ainda mais em casos que você tem que usar retalhos de outros locais, acabam sofrendo alguma transformação com o tempo. Né? E uma coisa interessante é isso, se você também for pensar num tempo futuro, esse comportamento ele também é muito diferente. A mama natural, que ela não foi reconstruída, simplesmente foi uma cirurgia estética para simetrizar, ela vai se comportar como uma mama normal. O passar do tempo ela também vai ceder. Ela também tem um processo natural de queda, de amolecimento e tudo. Então, muitas das vezes, a gente já cansou de ver casos assim e até passar por uma segunda, terceira cirurgia na mama oposta, não na mama que teve a doença, né? Na mama boa, simplesmente para você levantar de novo, você deixar ela mais parecida com a mama reconstruída. Ah, ótimo. Pô, mais uma vez eu quero te agradecer aí pela presença, valeu por ter vindo aí no Clube da Plástica. E espero poder contar aí com a tua presença em outros vídeos aí, se possível. Obrigado, Daniel. Eu agradeço a você, a doutora Lick, que além de grandes profissionais, você sabe disso, são grandes amigos mesmo, grandes amigos. Tá certo. Então, pessoal do Clube da Plástica, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Mande suas dúvidas, mande seus comentários, a gente vai respondendo assim que der tempo, tá bom? Até semana que vem, um grande abraço. Tchau, tchau.